Bom dia, olá, tudo bem? Meu nome é Vanusa. Esse vídeo, ele tem como objetivo uma série de devocionais deste livro que se chama A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque eu participo de um grupo, esse grupo de oração no WhatsApp, e algumas pessoas sempre perguntam. Amigos meus, né, me perguntam: "Como é que você faz devocional, Vanusa?" Porque hoje em dia, tem uma moda, né, de você fazer devocional escrito, de você colocar post-it, de você comprar Bíblia anotada, de você fazer lettering, né, que é aquelas letras bonitas, tal. É bem legal, é bem divertido, é um excelente passatempo. Né, mas a gente só vê esse tipo de coisa na internet, então eu queria ver algo, quer dizer, a gente vê outras pessoas, né, que fazem diferente, mas quando você procura devocional, sempre aparece muita coisa, assim, né, de arte, de você, imprimir coisas e colar e colocar no seu caderno, tal. O meu devocional, gente, ele é muito simples. Aliás, eu sempre tive muito assim, resistência com devocional, né? Porque eu falava assim, como é que eu vou usar isso? Né? Você compra um livro de devocional e aí você fala, como é que eu vou usar isso? Eu vou ler esse versículo hoje. Todo dia eu vou ler o que alguém escolheu para mim, sabe? Então, eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu conheço Jesus desde a minha adolescência, eu leio a palavra, estudo a palavra desde muito tempo, né? E como fazer isso? Fico pensando, né? Ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Então, para mim, o que que funciona para mim? Para mim, funciona escrever. Então, quando eu faço o devocional sozinha, eu abro a Bíblia, eu oro, né? Às vezes eu canto um louvor, às vezes não, passo um tempo com Deus. Às vezes eu venho de um tempo que eu estou bastante tempo já orando, buscando a Deus, tudo. Depois eu eh, eh, começo a ler a palavra e escrever, ou às vezes eu falo, vou ler a Bíblia. Aí abro a Bíblia, vou lendo e escrevendo, e às vezes eu paro de escrever e fico só ouvindo o que Deus quer falar no meu coração. Então, esse é o devocional. O devocional é um tempo com Deus, com a palavra, né? Com a palavra de Deus junto, para você conhecer mais. Vanusa, não tenho costume de fazer devocional. Como que eu faço? Pega um versículo, senta e lê esse versículo, tá bom? E ora esse versículo. É simples. Orou esse versículo, falou com Deus sobre esse versículo, tentou aplicar em como você está se sentindo, ou num pedido de oração, ou numa adoração a Deus, sabe? E vai criando estratégias, a gente vai criando estratégias. Por exemplo, uma vez eu vi a Giovanna Lordello, que é uma menina que tem muito, muita comunhão com Deus, né? Já segui ela durante um bom tempo também, gosto dos vídeos dela, sou inscrita no canal dela, né? Ela me falou que começou a fazer um caderno com os atributos de Deus. E eu fiz isso, eu copiei. Peguei o meu caderno e comecei a colocar todos os atributos de Deus. Então parece simples, mas quando você lê uma coisa que parece que não está falando nada do atributo de Deus, você começa a pensar: nossa, como Deus é manso. Às vezes não está escrito Deus é manso, mas você vê o jeito que Deus fala ali, você fala: nossa, Deus é manso, Deus é educado, Deus é bondoso. Isso é muito bom para a gente ir entendendo quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós buscamos, né? Eh,
Então, Deus ele vai dando estratégias de coisas que nós podemos fazer para nos aproximar dele, para conhecer ele melhor, tá bom? Então, este livro, eh, eu achei interessante, não lemos o livro inteiro ainda, então eu vou falar para vocês do devocional que eu faço, que eu fiz com esse livro. Eu fiz esse livro, um devocional com o meu filho, de 15 anos, tá? Eh, eu fiz, o devocional com ele, né, e com o meu esposo. Então como que a gente faz? Na semana, a gente faz devocional sozinho, eu e meu filho, esse tempo com Deus sozinho. Porque ele ficou com um certo probleminha de visão durante um período e ele não conseguia ler, então eu tinha que ler para ele. Tinha, não gosta de ler, né? Desde criança sempre contei histórias para eles, mas ele é um adolescente. Então, nós fizemos um devocional do Spurgeon, Charles Spurgeon, Peregrino, e fizemos esse devocional todinho. Foi bem legal, porque depois um dia eu pego e mostro para vocês esse livro e como que ele é. Depois eu indico para vocês esse livro, para fazer com adolescente, mas dá para fazer com jovem, com a gente adulto, normal, é um profissional. Só que ele tem na capa dele, é voltada para adolescente, os assuntos são bem atuais, mas eu indico os adultos fazerem para a gente ficar conectado também no, naquilo que os adolescentes, que é interessante para os adolescentes. Ele é bem atual, gostei de fazer, nós fizemos ele inteiro, o livro todo. E aí continuamos fazendo, lendo. Vamos ler Gênesis. Nós lemos Gênesis inteiro juntos, eu e meu filho, né? Vamos ler o livro de Lucas. O nome do meu filho é Lucas, né? O primeiro evangelho que a gente pegou para ler juntos foi o Evangelho de Lucas. E aí eu fui falando para ele quem era Lucas. Nós fomos conhecendo, né? Um pouco da história, aquilo que eu sabia, não foi uma pesquisa, aquilo que eu sabia de Lucas, que ele era médico, que ele era historiador, que ele foi um evangelista, que o evangelho que Lucas escreveu era bem detalhado, esse tipo de coisa, tá bom, gente? E aí, ultimamente, a gente lê bastante livro juntos, né? Sempre lê junto, todos os dias a gente lê junto. E a gente pegou essa psiquiatria de Deus e lemos uma parte dela juntos, tá? Nós estamos neste processo. Nós estamos. A primeira parte fala do Salmo 23, mas eu queria falar para vocês um pouco da introdução do, desse livro, tá? Por que a psiquiatria de Deus? A psiquiatria de Deus, hoje a gente vê muito problema. Eu sou professora também, uma das minhas profissões é professora, e hoje o que a gente vê com os adolescentes, sou professora de ensino fundamental, né? O que a gente vê nos adolescentes mais é. Eu tenho duas profissões, tá? Eu sou professora e sou psicóloga. Como professora, o que a gente vê muito com as crianças do ensino fundamental e médio é crises de ansiedade, crise de pânico, depressão, tá? Até por isso que eu quis, não por esse motivo, mas que já faz bastante tempo que eu decidi fazer psicologia, porque a grande maioria dos professores hoje, eles se deparam em acabar tendo que ser um pouco de psicólogo dos adolescentes, né? Muitos professores sentem falta de ter um manejo, né, mais específico para ajudar em alguns momentos. Não dá para ser professor e psicólogo na escola. Sendo psicóloga, eu já dei aula, já sendo psicóloga, eh, eu já peguei aulas também. Você não pode ser psicólogo na escola, mesmo sendo formado em psicologia, mesmo atuando paralelamente como psicóloga, não tem como. Você tem que ser professor ali. Até porque não dá tempo, até porque você tem um currículo, mas em muitos momentos o meu conhecimento me ajudou a parar crises, ajudar com as crises de crianças e adolescentes, a ter um manejo melhor na hora de alguma crise realmente difícil, de violência, tal.
Algumas coisas me ajudaram muito, tá? Com criança, adolescente e adulto. Dando aula no EJA também, a gente já conseguiu até parar brigas. E não é esse o objetivo do professor, gente, parar briga, tá no meio da conversa, mas ajuda, nos dá uma segurança para agir em algum momento que você precisa. Mas não estou falando que todo mundo tem, todo professor tem que fazer psicologia, mas eu senti a necessidade de fazer. É uma área que eu gosto e, bom, é isso que eu quero dizer para vocês sobre a importância das profissões, tá? E as profissões, elas nos ajudam, seja ela qual for, ela nos ajuda. Elas são, aqui o pastor que escreveu esse livro, ele começa falando, do Salmo 23, que é o que a gente vai estudar um pouquinho. Mas na introdução dele, ele fala que psiquiatria significa, vem das palavras psique, que é alma, né? É alma, é mente, é coração no sentido de pensamento, tá? É fôlego de vida também. Não vou ficar mostrando esse estudo, tá? Se vocês quiserem comprar o livro, eu nem lembro quando eu comprei esse livro, mas foi em livraria normal, tá bom? Procurem se tiver interesse. E atreia, né? As duas palavras são gregas, psique e atreia. E atreia significa tratamento, significa cura. Então ele fala que a palavra de Deus é a psiquiatria, cura a nossa mente, tá bom? Ele falou que, como pastor, uma vez apareceu um homem que estava com muitos problemas, né? Tomando muita medicação. E aí eu quero te dizer que se você passou no psiquiatra e ele passou a medicação, tome sua medicação, continue com seu acompanhamento psiquiátrico, mas uma prevenção para que você eh, fique saudável, para que você trate a sua mente, para que que você tem que fazer junto, que você pode fazer junto como cristão. Não tenha vergonha de precisar fazer uma medicação, tomar uma medicação. Não tenha vergonha de precisar de um psicólogo, tá? Qual que é o, a orientação? Continue fazendo seus tratamentos, mas uma coisa que ajuda muito, eu acho que e eu acredito que é essencial para a cura, é o seu tempo de devocional com Deus. Não abra mão desse tempo. Vanusa, como é que você faz o devocional? Eu leio a Bíblia. Quando eu estou sozinha, eu anoto o que eu quero anotar sobre aquela passagem, eu oro sobre aquela passagem, e ok, tá? Tem vezes que demora, dependendo daquilo que eu tô estudando, tem vezes que demora 15 minutos, tem vezes que demora 2 horas, tem vezes que vem o derramar do Espírito Santo, eu oro mais tempo, tem vezes que eu não estou sentindo nada e ainda assim eu uso a disciplina do Senhor e faço. Eu costumo colocar que eu não vou orar, não vou ler menos que tanto por dia, né? Mas você nunca fez, você quer começar a fazer um devocional, comece com um versículo, com 2 versículos, né? E escreve, se você achar que tem que escrever, ou fala para você mesmo, né? Fala sozinha lá no seu quarto, fala sozinho lá no seu quarto, o que você entendeu daquilo ali, né? E faça uma oração. Isso é um devocional, tá? Hoje em dia, muito que a gente vê é isso. É, arte, é anotação, é Bíblia anotada, é, é daily journaling, né? Que eles falam, né? Aquelas coisas bem desenhadas, aqueles coisas de colar, de colocar. Acho lindo, maravilhoso quem faz, quem tem tempo, mas isso é um passatempo, né? Eu já fiz, eu comecei assim, só que aí eu descobri que isso não estava fazendo eu me aproximar de Deus, não. Isso era um passatempo, era legal, era divertido, mas não é isso que nos aproxima de Deus. A aproximação de Deus é arrependimento, é oração, é busca,
é leitura da palavra, tá? E procurar conhecer mais, procurar saber mais, tá? Sobre a palavra de Deus, né? E Deus vai dando estratégias para a gente, tá? Então, o devocional é simples. Pode ser feito sozinho, pode ser feito junto com outra pessoa. No meu caso, por causa do meu filho, eu comecei a fazer junto com ele. É muito importante para mim. A gente tem muitos momentos também muito bons na presença de Deus juntos. E também no final de semana fazemos eu, meu esposo e meu filho juntos, geralmente sábado e domingo. Quando a gente acorda, a gente toma café e já vai fazendo esse tempo de devocional juntos, tá bom? Então ele fala que ele lança nesse livro aqui, da Psiquiatria de Deus, ele lança um desafio, é sobre esse desafio que eu quero falar com vocês hoje, né? De ler pausadamente 5 vezes por dia o Salmo, no Salmo 23, tá? Mesmo que você tenha ele decorado, e mesmo que você comece a decorar, porque você vai ver 5 vezes por dia, um salmo de 6 versículos, é impossível você não decorar, né? Mas geralmente você vai decorar, mas que não seja mecânico, que seja pausadamente, que seja meditando, né? Eh, que seja pensando também, nas palavras. Às vezes eu até visualizo uma ovelha e um pastor, né? No Salmo 23, tá bom? Então, eu vou ler para vocês o Salmo 23 e como vocês podem estar lendo, e tentem fazer isso 5 vezes por dia durante uma semana. Qual que é a justificativa do autor? É algo que, como psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, quem conhece essa terapia, a gente sabe que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sempre, que nós somos, que nós nos tornamos, que pensamos a respeito de nós mesmos, é aquilo no qual nós nos tornamos. A Bíblia fala isso. Ela diz assim: tal como o homem pensa que ele é, assim, tal como o homem pensa sobre si mesmo no seu coração, assim ele é. Ele se torna, né? Nós nos tornamos o que nós pensamos sobre nós mesmos, né? Isso é muito amplo, todo mundo, né? Na internet você vai achar muitos vídeos que falam sobre isso. Confissão da palavra, né? Falar o que você é na palavra, ser forte e corajoso, né? Isso está tanto no meio cristão como no mundo normal, é o que se fala. E é verdade, é comprovado cientificamente, tá? Então, as nossas crenças, aquilo que nós cremos, é o que nos faz, é, é o que nos vai nos transformando. Nós vamos nos transformando naquilo que nós vamos crendo que nós somos. Se você começar a falar coisas ruins de você, você vai achar que você é ruim. Se você começar a se desprezar, você vai achar que você não merece as coisas boas, tá bom? E o Salmo 23, quando você começa a mudar o seu pensamento sobre Deus, o que que ele é? O Senhor é o meu pastor, e sobre mim nada me faltará. Então, ele vai falando, é uma imagem que nós começamos a criar de nós mesmos como dependentes, como ovelhas, e aquela certeza que vai dando no nosso coração de que nós somos cuidados, nós somos guardados, nós somos protegidos, tá bom? Então, essa é uma introdução. Esse vídeo já está ficando bem longo. Então, eu vou ler com vocês o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas diante de mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Então, primeiro desafio lançado, que é o que nós ainda estamos fazendo, é: o Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor? Quem sou eu? O que que o pastor faz com a ovelha? Começa a pensar. Se coloca como uma ovelha e o Senhor, o pastor. Parece simples, parece repetitivo, mas o primeiro objetivo é esse: a gente se colocar, se entender e entender que o pastor é o Senhor, que nada nos falta, tá bom? E fiquem com Deus. Obrigada por verem esse vídeo, tá? E que Deus possa comunicar ao coração de cada um de vocês, tá bom? O quanto Ele tem cuidado de você e os planos que Ele tem para você, né? O plano de Deus é nos levar até um banquete. Esse banquete é diário, né? Banquete de ser cuidado por Ele, um banquete, um descanso, né? E também, gente, é o banquete final, porque nós servimos a Deus, porque nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E as bodas é um casamento. E quando nós nos unirmos com Jesus como noiva de Cristo, nós vamos participar de um grande banquete e ele vai nos servir. É ele, o noivo, que vai servir a noiva. Então, olha que pensamento lindo que Deus tem para nós. Então, busque a Deus, né? Tenha paciência. Não, não, não é muito fácil, né? O nosso dia a dia é muito difícil viver aqui nessa terra, mas tenha paciência. Confia no Senhor. Você é uma ovelhinha e o Senhor está cuidando de você. Posso fazer uma oração por você? Senhor Jesus, muito obrigada por esses momentos com os teus filhos, Pai. Coloca, Senhor, no coração dos teus filhos, no meu coração também, Senhor, essa certeza de que nós não estamos desgarrados, de que nós somos tuas ovelhas e que aquela ovelha que é cuidada pelo grande pastor, nada falta. Existe uma versão, né? Na verdade, a tradução é: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Por quê? Nele estão todas as coisas. Em Jesus estão todas as coisas. Ele é o meu pastor, mas está me faltando emprego. Mas ele não me faltará. E ele não deixará nada faltar, mesmo sem o emprego. E por aí vai. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Obrigada, Jesus, por essa certeza, por essa fé, por essa confiança de que nada nos faltará. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus.